Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast aqui. Peguei até a Priscila de surpresa. Não sabia que ia começar tão rápido assim. Então tá, né? Vamos lá. Eu sou o Alexandre, vou conduzir essa conversa mais uma vez com vocês. E aqueles avisos iniciais que são meio chatinhos, espero que a galera não pule, que um dia eu vou colocar um voucher de 50 mil reais aqui. Quem pular essa parte vai perder. Mas sigam a gente nas redes sociais, Orkut, Instagram, MSN, LinkedIn, Jornal da Folha, onde tiver o próximo bloco, que tiver esse símbolozinho que vai ficar passando aqui, é só seguir que é garantia de sucesso. A gente tá acabando a temporada 2, aprendi a falar no episódio passado. A gente tá acabando a temporada 2, vai começar a temporada 3 depois do episódio 100, que vai ser um episódio especial, talvez demore um pouquinho mais pra sair, mas vai ser um episódio impactante, que todo mundo vai gostar. A gente vai começar a terceira temporada no episódio 101, e vocês vão acompanhando as novidades lá no nosso Instagram. E hoje eu tô aqui com a Priscila Milek. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, ter tirado esse tempo aí pra ficar com a gente. Eu que agradeço, fiquei super lisonjeado pelo convite, né? Show. Ficava pensando, poxa, nunca vão me chamar, gente. A gente tá deixando os toques pra depois. Ai, tá perdoado. Pronto, puxei o saco já, agora a gente pode começar. Não, mas quem veio antes, ó, não se sinta mal, nada a ver, mas é que a dinâmica é bem maluca aqui. A Ana que sabe que tem 5 mil pessoas e a gente vai encaixando ali. Não, eu mas sei, deu eu certo. Tô brincando, mas era uma vontade realmente de vir, que eu tinha. E porque a gente vai vendo os amigos, né? Aquela movimentação dos nossos amigos, colegas, ex-estagiários, as meninas que vieram. Eu falo assim, puxa, gente, que legal, quero ir lá. E é muito legal essa verdade que vocês trazem, né? No próximo bloco, assim. Então eu sigo, acompanho e tô feliz de estar aqui. Show, que ótimo. E se quiser aproveitar e se apresentar, então? Então vou me apresentar. Então eu sou a Priscila Milek, eu sou designer, sou formada há 20 anos, tenho um escritório há 12 anos, trabalho, né, eu e minha equipe. Sempre digo que o escritório não tem meu nome porque a gente é uma equipe que faz parte desse projeto. E a gente trabalha com um design bem generalista, então trabalhamos com corporativo, residencial, reformas, comerciais, gastronômicos, todo tipo de projeto. O que o cliente precisar, a gente faz. Se estiver dentro da nossa área de atuação, que é bem generalista, a gente faz, sim, com certeza. O mercado é bem generalista, né? Acho que... A necessidade, né? É muito difícil de você conseguir 1000% focar num tipo de coisa só e não pegar outros projetos, né? E uma das coisas que eu sempre digo, Ale, é que a gente trabalha o projeto do cliente. Então, cada cliente vai trazer uma necessidade e a gente vai pesquisar sobre aquilo, a gente vai entrar dentro do universo. Então, por que a gente trabalha um design generalista? Porque você vai ter uma cafeteria, eu vou estudar sobre o café. Vai ser uma reforma, eu vou estudar sobre a tua família, sobre a tua necessidade. Então, o nosso projeto nunca tem a mesma roupagem. Você vai entrar no nosso Insta do escritório, que é o Primacia, e você vai ver ali que as coisas parecem que são feitas por profissionais diferentes. Não, mas são para clientes diferentes. Então, a roupagem é sempre diferente. Pois é, isso que torna dinâmico e legal, né? Porque você vai pegar 2 restaurantes, por exemplo. Um restaurante vai ser um restaurante japonês e outro vai ser um restaurante indiano, sei lá. 100% diferente, né? A forma de trabalho que o cliente quer e tal. Sim, desde a área da cozinha, né? Preparo, pré-preparo, tudo. A gente passou por uma situação dessa, a gente fez num shopping, a área gourmet de um shopping, que eram 3 operações. Uma era bar com petiscos, outro um restaurante japonês e outro uma casa de massas e carnes. Então, a gente teve que estudar toda a dinâmica de cada processo para implantar daí uma cozinha eficiente em cada operação e também a área de salão, de atendimento, porque o atendimento de um é completamente diferente do outro. Então, isso é muito legal, porque você passa a ser um entendedor, mesmo que não um especialista, mas um entendedor de muitas coisas. Os processos são bem diferentes, né? Muito diferentes. O cara que vai lá fazer um sushizão, ele vai precisar de uma bancada de um jeito. Já o italiano lá vai jogar a massa dele, é outra coisa. Completamente diferente. Até o cliente, né? Diferente a forma de comer e tal. Nossa, é legal. O tipo de iluminação, né? Para cada tipo de operação. Porque a permanência desse cliente naquele ambiente é uma diferente do ambiente que você vai estar servindo. Um fast food tem uma permanência e um restaurante tem outra permanência. Nossa, eu descobri isso no podcast, sabia? Porque a galera falou, não, mas eu não quero que o cara do fast food fique 100% confortável, maravilhosamente bem, com a temperatura ok e tal. Não, eu quero que ele entre e suma de lá. Claro, ele tá gastando 30 pila, né? Então, tipo, quem tá no restaurante que tá gastando 300 quer ser tratado como um cliente que está investindo num bom vinho, VIP, né?
diferente. Então a iluminação tem muito a ver com isso, assim. Então, os residenciais também, né? É legal que foge muito um do outro, né? Muito, tem perfis diferentes. Jovenzão e tal, super moderno. Eu quero tudo mais moderno, um estilo tal. E daí já tem aquele cliente mais conservador, que quer um negócio mais tranquilo, mais antigo, sei lá. Geralmente a gente percebe muito pela indicação, né? Então, assim, um cliente que ele vem por uma indicação de um perfil, geralmente ele já tem aquela indicação porque ele gostou do trabalho que a gente fez na casa do amigo, ou de um familiar. Então ele já vem meio que naquele perfil. Eu sempre digo assim que pessoas legais indicam pessoas legais. O contrário também acontece. Com certeza, é verdade. Então, quando assim, você já traça um perfil. Aquela notificação, você vê, te passei um cliente, você já fala, putz, já sei que vamos lá, né? Desafio, gente. Se tá vindo é porque o universo me mandou. Quis mandar, tem que receber. Então, mas tem uma coisa, os clientes que são assim, tidos como mais exigentes, né? Vamos falar assim uma palavra, os clientes que são mais chatos nesse sentido do trabalho em si, são os clientes que mais te indicam. Porque o processo, assim, ele às vezes é um processo mais moroso, mas é aquele cliente que quem tem a indicação dele já tem uma pedigree assim, bom, se deu certo pra ele, vai dar certo pra mim também. Então você já vai com aquela moral diferente. Você vai escalando o nível, né? O cliente chatíssimo, mas vai passando. Então esse cliente acaba indicando bastante, assim, porque as pessoas conhecem ele, sabem que ele tem um nível de exigência e que se deu certo. Eu tenho um cliente, claro que a gente não pode expor, assim, mas que eu depois a gente passa o CPF foi dele uma aí, obra, gente. assim, Deus o livre. Mas é um amigo, né? Muito querido, assim. Eu já falei isso pra ele, inclusive. Uma obra que foi, assim, uma obra desgastante, mas porque a gente queria conduzir tudo muito certinho. Mas acho que depois dele, assim, ele já indicou, acho que mais de 20 clientes pra gente. Caramba! Porque quando vem daí uma ligação, quem me indicou foi o fulano. Eu falei, que legal, poxa, a gente já trabalhou pra várias indicações dele. Porque você fez tudo certo na casa dele, vai dar certo na minha também. Exato. Então você vê, é uma percepção que a gente acabou mudando, assim, porque a pessoa tem que ser exigente também, né? E não aceitar as coisas de qualquer maneira. Isso eleva o nosso nível. A gente também, você não vai aceitar qualquer coisa. Não, o cliente tá te contratando pra se eximir de algumas questões e você vai aumentando o nível da tua entrega, né? Então isso eu acho bem legal, assim, porque a gente já pensa, bom, naquele cliente deu errado nesse sentido, vamos fazer agora diferente, né? E dá certo, daí no final sempre dá certo. Claro isso que as pessoas que têm uma energia mais parecida com a nossa, assim, o projeto flui de uma maneira mais feliz. Porque você vai lá, você nunca vai naquela... Na defensiva de que, será que hoje... Né? Então você já vai sabendo que vai dar tudo certo. E dá tudo certo. Não, isso que é legal, né? Porque, tipo, o cliente que é chato, ele é chato não é só com você, ele é chato com os amigos dele, teoricamente. Com os amigos, com os fornecedores, com todo mundo. E daí você fala assim, nossa, você conseguiu agradar tal pessoa, caramba, então o crivo já tá dado. E existe um perfil desses clientes, assim. Então a gente, pelo perfil de atendimento anterior até do fechamento, a gente já traça esse perfil porque eles se assemelham muito, assim, nas colocações. Então você já olha e fala assim, se assemelha com tal pessoa, vamos conduzir por esse caminho. Né? Então hoje, assim, a gente já tem mais de 500 projetos executados pelo escritório. Então a gente já tem perfis muito específicos, assim. Já sabe o que vem, né? Já sabe o que vem. A forma que o cliente já se introduz ali, você já sabe que tipo de projeto que é. Tem cliente que ele te contrata e ele não sabe o que ele quer. Tem cliente que ele te contrata, sabe o que quer, mas tem aquele que ele sabe tanto o que ele quer que você acaba virando praticamente só um desenhista daquele projeto dele. Né? Você tampou, né? E esse é um pouco frustrante, porque às vezes ele achava que ele sabia tudo o que ele queria e quando ele pôs no desenho não era aquilo. E daí a gente tem que entrar com aquela sabedoria de conduzir de uma maneira que fique o que ele queria. É mais difícil, né? Porque você tem que ir quebrando, lapidando. Exatamente. Agora, ó, é isso que você queria. E daí chega no final, ele olha aquele trabalho pronto e fala assim, nossa, ainda bem que, né, a gente conseguiu chegar nesse consenso, mesmo achando às vezes que aquela ideia foi toda proveniente daquele aquele briefing dele, né? Mas o cliente traz as informações pra gente, né? Eu sempre digo assim, quando a gente apresenta o projeto e o cliente fala assim, nossa, mas como que vocês conseguiram, né, chegar nessa proposta? Eu adorei. Você me trouxe as informações, você não disse o que você queria, mas a tua maneira de se comportar, o teu trabalho, a tua rotina em casa, a tua maneira até de se vestir, me trouxe as informações que eu precisava para chegar nesse projeto. E a gente altera muito pouco o projeto.
Muito legal. pouco mesmo, assim, a gente acerta bastante. E isso daí é experiência acumulada, né? Que isso que é legal. Que você falou que fazem 20 anos que você é formada. 13 anos do escritório. Isso. E daí você vai acumulando uma bagagem legal ali, porque no começo é sempre difícil, né? Tipo, de entender o cliente, entender o que ele quer. No briefing, às vezes não ser tão específico, né? O cliente fala alguma coisa, você vai a fundo, é aquele ponto. E uma insegurança, né, ali. Eu percebo, assim, que quando a gente se forma, quando você tá se inserindo... Curitiba tem um mercado muito fechado. Então, para você entrar nesse mercado sem ser da área, sem ter pai, mãe, com construtora, sabe? Sem estar, às vezes, num nível social ali que consegue absorver, né? É camelar, né? Pela tua competência mesmo. Então, você vai ali, você pega um cliente que você termina, atende com 2, esses 2 atende com 4. E assim, você vai indo. Mas você estar ali por mérito do seu trabalho é muito gratificante. Né? Porque você se empodera daquilo que você sabe fazer. Né? Não de uma situação, às vezes. Né? Sim, então, sim. eu acho que hoje, 20 anos depois, né? Eu tô com 41 anos, então me formei com 22, né? Faz 20 anos é muita trajetória, assim. Eu já tive do outro lado, né? Porque quando a gente se forma ou faz faculdade lá, você faz estágio em empresas, em lojas, contratam lá na loja pra ser estagiário, mas na verdade pra você ser vendedor, sabe? Aquelas pra coisas ser assim. uns cravinhos, 50 pila por mês, é isso aí. Daí você bate a meta de todo mundo, assim, você fala, puxa, mas eles ganham tanto. Nossa, que legal, daí não nada. Então, faz parte. Mas você começa a ter uma outra visão do mercado do outro lado. Isso te traz também um respeito, assim, pelo cliente, mas também pelo pessoal que te atende, sabe? As pessoas que estão montando o teu orçamento. Então, sabe aquele negócio da gente fazer a pessoa perder tempo com o orçamento? Eu acho super chato isso, porque eu sei que dá trabalho fazer, né? Então, a gente sempre busca fazer o orçamento e já direcionar, olha, esse cliente tem um perfil assim, faça o teu melhor. Então, quando... Não invente moda. Não invente moda, né? Não adianta, não viaje. Sempre fala assim, não viaje, pé no chão. Pé no chão, não brinca com o dinheiro. Esse não é aquele cliente que ele gosta de coisas a mais. Calma, e eu sou muito, tanto eu lá, as meninas no escritório, a gente trabalha muito sério com esse negócio do dinheiro do cliente. Não é, falar sobre dinheiro no nosso escritório não é tabu. A gente não pode fazer um projeto alucinado, entendeu? Um projeto, ele tem que caber no bolso. Só se o cliente quiser um projeto alucinado. Claro, mas aí ele vai me trazer daí esse budget dele, né? Eu vou sempre trabalhar dentro do que ele me trouxe. Eu falo assim, então não minta o teu budget pra mim. Porque se você me falar que você pode gastar tanto, eu vou chegar nesse tanto. Você falou 100, vai gastar 100, mas não adianta esperar 500. Daí ele vai falar, puxa, mas podia ter investido nisso. Ah, mas ela não pôs. Você me falou teu número, né? Então a gente tem que trabalhar dentro do limite. Porque não adianta você fazer um projeto maravilhoso, colocar mármore até no teto do cliente e ele não executar. Né? Depois você ainda vai ficar mal falado, porque viajou, né? Não, perde totalmente o sentido, né? E o contrário também, né? Fazer um cliente que às vezes ele espera que tenha mármore até no teto dele e você não colocou nenhum MDFzinho. Então, assim, tem que... Economizou pra ele. Exatamente, porque fica chato também, né? Então, o cliente tem uma expectativa e você tá indo no caminho contrário. Mas você tem essa facilidade de arrancar o budget do cliente? Tenho. Porque eu já deixo muito claro que a gente não pode ter problemas para falar sobre dinheiro. Né? Então, assim, o dinheiro, gente, é a premissa de qualquer projeto. Primeira coisa que um cliente, quando ele abre uma planta, quando a gente começa a conversar, ele fala, quanto você acha que eu vou gastar? Eu falo assim, não, me diga você. Quanto você acha que você quer gastar? Que você pode gastar? Quanto você está disposto a investir? Daí, às vezes, o cliente ele tá tão fora, às vezes, tanto tempo que não faz nada, que não reforma nada, não compra nada. Ou nunca fez, Ou nunca fez, que ele nem não faz a menor ideia. 50 mil dá? 50 mil dá pra fazer o apartamento todo? Não, já aconteceu. Eu gosto muito de ir na visita inicial presencialmente. Então, eu cheguei na casa da cliente e ela queria fazer uma super ampliação pra área externa. E ela falou que ela tinha 50 mil pra fazer aquilo. Eu falei pra ela, não dá pra começar com 50 mil. Ah, mas você não acha que você... Eu falei assim, não. A gente não trabalha dessa maneira. Eu não acho. A gente faz projeto e orça. 50 mil pra fazer o que você está falando, o que você quer, não faz. Não é porque a Priscila não quer. Não é eu que não quero, gente. O mercado não deixa. Se eu pudesse mandar nisso, todo mundo ia poder fazer tudo, gente, com o dinheiro que quisesse. Não, mas o mercado é assim. Quer gastar né? R$1? Vamos fazer R$1. Bom, tá feito. Tá aqui, feito. Mas é isso que é complicado, né? Porque não culpando essa cliente, mas, tipo, às vezes não entende realmente o que tem no mercado, quanto
custa cada coisa. E as pessoas nunca querem fazer um negócio e cobrir com tecido. Ela quer fazer, quero fazer uma cobertura, eu quero cobrir com vidro laminado duplo, quero que seja retrátil, quero que... Claro, você quer fazer o melhor pra tua casa, né? Então, assim, esse número a gente não pode viajar, porque senão eu vou fazer o projeto e daí quando ela chegar lá e falar, eu queria gastar 50, ela fez um projeto de 150, ela não vai executar. Né? Daí ela vai fazer do jeito dela, daí não vai ficar o meu projeto. Né? Ela não vai me indicar pra ninguém. Então eu sempre digo assim, uma indicação, um cliente, a gente enxerga um cliente como um potencial indicador do nosso trabalho. E a gente só trabalha por indicação. Hoje a gente não absorve clientes de rede social, muito difícil, de indicação assim em grupo de, né, de clubes, etc e tal. É muito indicação. Né? Aquele cliente, ele gosta da gente, gosta do nosso trabalho, conhece o nosso trabalho, indica. E muitos amigos, né? Eu digo assim que eu tenho amigos maravilhosos, que minha vida profissional começou com essa indicação de amigos, né? Então, quando ninguém fazia muito publicação, Instagram, Facebook, falando sobre o seu trabalho, eu ia lá e dava muito cara a tapa, né? Então, tô aqui na obra, né? Aquele celular horroroso, aqueles vídeos horríveis, aquela voz horrível, tudo horrível. Mas daí, eu sempre falava assim, quem é visto é lembrado, quem é visto é lembrado. Quando alguém perguntar pra essa pessoa com quem que se conhece alguém, vai lembrar de mim, vai lembrar de mim. E foi assim, né? Todo o nosso começo do escritório foi assim. E você, quando você começou, você falou que você fez design de produto. Design produto. Mas você achou que ia migrar para design de interiores, assim? Ou então, não? meu primeiro estágio da faculdade foi numa indústria moveleira. Eu tinha 17 anos, assim. Era uma daquelas que eu falei que você entra na empresa pra fazer um estágio e de repente você faz tudo. Você faz tudo. Limpa banheiro, né? Cuida da comida pro cachorro. Projeto imóvel, vai pagar a conta do chefe. Tudo. Vai comprar lanche pra chefe. Né? Você vira, tipo, eu ia perguntar o nome do lugar, mas eu acho melhor deixar quieto. Não, é que eu teria uma lista. Não ia dar pra falar Quem só. Quem ficar até o final, a gente vai lançar esses nomes. Não vai lançar, não, Deus. Nossa, a gente vai ter que ficar aqui uns 5 minutos só falando o nome. Mas daí ia ter tanto caos, gente. Isso ia ser um podcast... Não, melhor deixa. Não, deixa quieto. Mas foi lá o primeiro estágio. O primeiro estágio eu fiz nessa indústria moveleira e fiquei praticamente a faculdade inteira. Então, passei a entender tudo de imóveis. Né? Então, no final da minha faculdade, eu já coordenava o design da empresa. É que não tinha design quando eu entrei, né? Eu entrei lá para fazer um estágio de design, mas não tinha design. Então, quando eu saí, né? Assim, a empresa era outra empresa, tinha uma outra roupagem, assim, né? Tinha design, né? Porque a gente começou a trazer. Então, eu me formei já dentro dessa realidade dos móveis, né? Daí depois trabalhei com revestimentos também, trabalhei na Porto Belo, trabalhei na Todeschini, fora daqui. Tive várias experiências assim em lojas, né? E quando a gente tá dentro da loja, você vê de um tudo também, né, gente? Porque daí você atende vários arquitetos. Sim. E você escuta todas as histórias. E depois fui fazer um outro trabalho com uma construtora, né, no interior de São Paulo. E daí, com essa pessoa, que eu digo assim, que é uma pessoa que mais importante assim, na minha vida profissional, eu aprendi o que era estar dentro da obra. Né? Então, dentro da obra real, né? Você ir lá e administrar uma obra. E isso te traz uma bagagem que, olha, ninguém te tira, nada te tira e nada te ensina, a não ser a prática. Então, hoje eu digo assim, que não tem nada dentro da obra que eu não consiga chegar, claro, dentro da minha área, não tô falando dentro da engenharia, por exemplo, que foge totalmente do que a gente faz, mas não tem nada dentro de uma obra que alguém diga pra mim assim, não tem solução, e que eu não chegue lá, se não tiver solução, não vai ter mesmo. Mas se eu chegar lá, eu vou achar o caminho de resolver. Né? Então, eu digo assim, nem seja ligar pra alguém ou entender se eu organizar e já fazer vi isso resolver. em algum lugar. Fazer resolver, sabe? Eu digo assim, existem pessoas que são pagas pra resolver problemas, mas causam mais problemas. A gente é pago pra resolver problemas e a gente resolve. Então, eu sou uma pessoa extremamente organizada. Eu gosto de trabalhar cronograma. Cronograma, pra mim, é Bíblia, sabe? 10 mandamentos. Tem que seguir, sabe? Cronograma de obras, eu digo, os meninos lá na obra, eles sempre falam assim, Pri, dá uma aliviada no cronograma aí, né? Porque se dá uma apertada, eu falei, não, eu vou aliviar. Mas se eu chegar aqui e não tiver do jeito que a gente tá, né, pensando em fazer, o bicho vai pegar. Então, eles já sabem. A minha equipe que trabalha comigo trabalha desde o início do meu escritório. Fazem 13 anos
que meu empreiteiro trabalha comigo. Nossa, né? show. Olha, ó, ele sabe. É bom fidelizar, né? Não, ele é meu amigo. Hoje ele é meu amigo, assim, de tudo, né? Eu só ligo e falo assim, então. De falar, ai, meu Deus, o quê? Vamos fazer Casa Cor esse ano de novo? Dele, você jurou que não ia mais participar de Casa Cor. Deu, mas é que já passou um ano, né? Já tô com saudades dele. Eu falei ano passado, né? Não, eles fizeram eu gravar um vídeo numa Casa Cor que deu o maior BO lá, que a gente inventou uma cascata e tinha bomba, não sei o quê. Das pessoas pisavam dentro da água porque bebiam demais. E daí eles fizeram eu gravar um vídeo que eu não ia mais participar. Graças a Deus que esse vídeo sumiu. Porque esse ano eles não me mandaram. Perderam o vídeo. Mas Deus levou o vídeo. A gente tem uma surpresa, tem um vídeo aqui pra você. Tira essa. Isso ia ser... Olha, Ana, você tinha que ter achado esse vídeo aí antes pra nós, hein? Olha, se oferecer um suborno pro meu marido lá, ele dá um jeito. Mas agora já tá fazendo Casa Cor também, então já não tem mais. Já tá né? Perto de lançar e eles não podem desistir. É porque a Casa Cor, assim, né? Muita coisa pra pouco tempo, assim, mas a gente sempre, pelo escritório, a gente sempre ganhou o prêmio de entrega, porque eu sou muito chata com prazo, tem que ser tudo certinho, assim. Então, até a dona Marina, onde eu estava conversando com ela lá na Casa Cor, ela falou assim, Pri, eu gosto que você sempre, tá sempre tudo organizadinho. O teu troféu eu já faço antes, já. É tipo isso, né? Mas é que eu sempre digo lá pro pessoal da Casa Cor, o único prêmio que depende só de mim na Casa Cor é o cumprimento de prazo. De mim que eu digo quando eu falo, eu tô falando assim, que toda tá dentro minha, do teu poder, né? Todas assim. as pessoas que estão comigo, que eu sou muito fiel ali aos meus fornecedores, né? Meu empreiteiro, meu marceneiro, sempre o mesmo. Então, assim, tudo, essa entrega que a gente faz com o prêmio é algo que é uma valorização para nós como equipe, né? E eu carrego eles comigo, assim. Eu sempre falo assim, não, você tá junto comigo na hora do ruim, você tá comigo na hora boa também, né? Então, a gente caminha muito juntos. Ah, mas o cliente que nos contrata, ele pode fazer com outra equipe? Com certeza, a gente vai administrar da mesma maneira, né? A gente tem a nossa equipe, mas a gente trabalha com a equipe do cliente, ou outra indicada, né? O que tiver dentro do orçamento que atende o cliente. Ah, legal. E quando que você decidiu abrir o teu escritório? Porque chegou, como você falou que se formou já fazem 20 anos e abriu o escritório há 13, teve esse meio tempo que você foi trabalhando em lojas e tal. Você chegou a fazer estágio em escritórios de arquitetura? Não, nunca fiz estágio em escritório de arquitetura. Eu trabalhei dentro de uma empresa que vários, até uns nomezinhos que eu já vi por aqui, a Anne. Foi onde eu trabalhei com ela. E essa empresa fechou. Era uma empresa de mobiliário que fechou, assim, foi um bafafá em Curitiba até na época. Mas hoje eu vejo que talvez se essa empresa não tivesse fechado, eu estaria trabalhando lá eternamente, porque era muito bom de trabalhar lá. Então, trabalhavam vários profissionais que são super atuantes hoje no nosso mercado. E a empresa fechou e eu fiquei assim, tá, e agora? Meu filho tinha, tipo, um mês. E tá, eu tinha 2 já, né? Já no meu segundo, falei, tá, agora a gente vai morrer todo mundo de fome. O que eu vou fazer, né? E só que dentro dessa empresa a gente já podia trabalhar o cliente que não tinha profissional. Então chegava um cliente que tem o cliente que não contrata ninguém. Sim, né? Então ele vai nas lojas e às vezes esse cliente quer que o consultor ali resolva toda a vida dele. Né? E o consultor tá ali pra quê? Pra fazer o projeto dos móveis, vender os móveis, tchau ponto, e benção. Né? Então ali esse piso aqui, será que combina? E iluminação? E daí vem com o projeto pra você fazer luminotécnica. Né? E o gesso, você pode ir lá, porque meu gesseiro tá com a dúvida? Puxa, tá. Então, essa empresa possibilitava a gente fazer esse acompanhamento. Angariar então, o cliente, tipo, se você fizesse os móveis com a empresa, você podia trabalhar o cliente da maneira que você quisesse. Show. Se quisesse trabalhar de graça pro cliente, você podia. Se quisesse cobrar, você podia. Você fechava um contrato por fora com o cliente se ele quisesse contratar para esse serviço. Então, quando essa empresa fechou, eu tinha mais ou menos uns 60 clientes que, assim, que estavam finalizando, uns que estavam comprando. Mas é cliente pra caramba. Porque, assim, eram muitas fases, né? Cliente, assim, que tava no começo, no meio, no fim. Uns que eu já tava, só faltava um negocinho. Uns que eram clientes meus, já particular, que eu acabei pagando daí o que faltou do meu bolso, porque eu indiquei pra fazer lá. Né? E o cliente só ficou sabendo daí que tinha dado ruim, quando já tava bem tudo depois, pronto. Daí, mas se fechou a empresa, quem que terminou? Então o piso ficou bem bonito. Quem que terminou, então? Eu, né, parcelado em 12 vezes. Mas resolvi, tá? E são clientes meus até hoje. Você vê, já fazem 13 anos. E daí, o que aconteceu? Quando essa empresa fechou, eu falei, bom, então agora alguns clientes eu tenho os projetos prontos. Olha, senhor cliente, tô com o seu projeto pronto, a empresa fechou. Vamos tocar? Daqui pra frente, daí eu comecei a fazer os projetos desses clientes. E daí deu tudo certo, eles foram me indicando.
Ah, mas foi ali, então, foi uma necessidade. Foi uma super necessidade, né? Porque... Não, mas que legal. Porque, assim, existem várias vertentes de gente que sai da faculdade. Terminei o curso de design de interiores. Vou abrir meu escritório. Ou vou trabalhar na indústria. Ou vou trabalhar para outro escritório. E daí, nesse caso aí, tipo, você foi seguindo o fluxo, né? Eu fui, onde a vida tava me levando, eu tava indo, né? Aos trancos e barrancos, às vezes, porque nem sempre foi, assim, fácil. Quando essa empresa que a gente trabalhava fechou, foi foi um Deus nos acuda, né? Mas eu digo que hoje foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tem que ser pra dar o lado positivo, agora a gente tava conversando, né? Às vezes as coisas acontecem, a gente não quer que aconteça, mas depois consegue, e não é que foi bom? E não é uma oportunidade, né? Eu sou uma pessoa que acredito, sou uma pessoa que tem muita fé e acredito que tudo acontece por um propósito, né? Então eu nunca vou ver o lado ruim das coisas. Eu sempre, às vezes não tem muito lado bom, mas eu vou procurar o lado bom, né? E se ele não estiver ali, eu vou esperar, porque eu sei que ele vai chegar, né? E eu tento trazer muito isso pra dentro do tratamento que eu tenho com o cliente, né? Nem sempre é possível, porque a gente tá vibrando em energias às vezes diferentes, mas é muito raro a gente não conseguir trazer o cliente, o projeto pra nossa energia, né? Que é de que as coisas dão certo, o fluxo é esse, o caminho é esse, e a gente vai chegar nesse resultado, né? Então, assim, às vezes o cliente tá dando a gente, puxa de volta, vamos voltar pro trilho, né? Porque as pessoas ficam muito ansiosas, né? Elas querem ali, às vezes, colocar a carroça na frente dos bois, né? Como dizia a minha avó. Mas não é assim que funciona, né? Tem um processo. Então, você não consegue ter um orçamento. Quanto vai custar teu projeto? Você não consegue ter um orçamento sem ter o projeto aprovado. Então, você vai ter que aprovar o projeto primeiro. Mas eu quero saber quanto vai custar. A gente vai orçar quando aprovar. Entre 15 mil e 5 milhões. Tipo um númerozinho por aí. Médio. E você sempre teve essa facilidade de, tipo, conversar e tal? Porque, assim, pessoas têm perfis diferentes, formas de se comunicar diferentes. Eu gosto muito de falar e conversar, até por isso que o podcast existe. E você sempre... Você fala muito bem, você desenrola a forma de falar, encaixa bem as palavras e tal. Você sempre foi assim? Sempre fui, mas se você acreditar que eu sou super tímida... Juro, gente. Gente, acabou o podcast. Então é isso, obrigado. Se você olhar, não é blush. Dá uma paradinha. Eu sou super tímida. Eu até semana passada fui numa empresa apresentar uma proposta. E daí ele veio a Bianca, que trabalha no escritório comigo, né? Mas eu não achei que eu ia ter que chegar na empresa e subir lá no palquinho lá e falar né, com o projeto ali e tal. E com um monte de gente olhando. Eu achei que eu ia conversar assim, com uma pessoa, né? Quando eu cheguei lá, gente, na hora assim, eu já... Meu Deus, devo estar um pimentão, né? Mas vamos lá, né? Disfarce e vai. Daí, depois que acabou, a Bianca descia assim, sabe? Sentia até aquela escorridinha, assim, de suor nas costas. Daí a Bianca, nossa, você falou tudo bem, deu... Ai, gente, agora mas passou, por quê? Por que passar por isso? Não podia ter me avisado. Mas né? Porque eu sou uma pessoa tímida. É porque eu não... Eu falo bem porque eu falo o que eu acho que tem que falar, entendeu? Porque sou eu. Eu não preciso ensaiar pra uma coisa. Agora, eu tenho dificuldade... de me comunicar, assim, com um monte de gente. Então, eu vou lá e faço. Mas a pessoa nem percebe. Medinho. Não, é só aquele medinho. A pessoa nem percebe, mas por dentro, meu amigo, porque quando você falou que trabalhou numa fábrica de móveis, que daí foi lá vendedora e tal, às vezes... Porque quando você tem uma aptidão pra conversar e tal, até pra falar que nem... falar direto pro cliente as coisas, conseguir o budget, a forma de falar, a forma de ser, é muito mais fácil de você conseguir arrancar essas informações do cliente, né? Tipo, não, é o budget. Você vai ter que me passar. Sim. Você quer gastar 50 ou 500? Não é... Em todas as áreas, Ali, porque você vai comprar um carro, você chega na concessionária, tem carro de... Agora só de 90 pra cima, né? Mas antes tinha de 30. Então, mas tem carro de 90 e tem carro de $500 mil, né? Você tem que falar pro vendedor o que você quer. E por que dentro da casa da gente a gente tem que ter tabu pra falar sobre isso? Não pode ter tabu pra falar de dinheiro, gente. A decepção e a frustração pode ser muito grande. Né? Então, pra tudo, você vai num cirurgião plástico, você não vai perguntar quanto custa pra fazer lá né, o que você for fazer? Você vai perguntar por que como profissional de arquitetura e de design... eu não posso. Mas eu tenho uma resposta pra isso. O tabu do vai gastar todo o dinheiro. Se eu falar que quero gastar 50, essa doida vai fazer eu gastar 100. Então, eu vou falar que eu quero gastar 20... E daí, quem sabe, chega nos 50. E com a gente não é desse jeito. Se você me falar que é 20, eu vou fazer o projeto, vai custar 20. Daí vai ter pallet na tua casa? Mas você que falou que tinha 20. Você que escolheu. Mas a gente podia gastar um pouquinho mais aqui, né?
Então, assim, e já aconteceu de cliente falar assim, puxa, eu fui na casa de um amigo meu que tinha automação em tudo. E na minha casa, né, daí a gente não fez. Eu falei, pois é, mas é que o teu budget não permitia fazer isso. Dá pra ter uma Alexa. Priorizou outras coisas. Claro, né? Então, assim, às vezes o cliente pode ir um pouco mais além e ter um projeto muito mais legal. Né, que vai atingir aquilo que ele quer. Então não pode ter tabu pra falar de dinheiro. A não ser que ele ganhe na Mega Sena no meio da obra, aí ele pode mudar o budget. Daí a gente muda o imóvel, muda todos os planos, né? Mas senão é que depois vai gerar muita modificação, né? Porque tem coisas é um projeto novo. Tem coisas que você consegue, é mais fácil de adaptar. Ah, vou querer um projetor, beleza, modificação. Ok. Mas e vou mudar, sei lá, o piso. Não, antes ia ser um porcelanato, agora eu quero mármore. Sim. Vai mudar. E às vezes já tá executado o contrapiso pro porcelanato. Não, daí já não vai combinar. Daí vai ter que mudar a cozinha, daí tem as alturas, tem o contrapiso. E daí, às vezes, quando tem uma alteração dessa que é drástica, assim, no projeto, ela gera um custo pra gente no escritório. Porque a gente trabalha as alterações e eu sou muito tranquila com relação a isso. Então, puxa, Pri, pensei, em vez do gaveta, eu quero porta. A gente altera. Eu sempre falo pras meninas, às vezes tá até cansativo aquele processo, mas falo assim, gente, vamos, faz. Agora, tem alterações que, dependendo do que você me trouxer e dependendo do estágio que nós estivermos, vai alterar todo o projeto. Faz um projeto novo. Exato. Daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar aquela demanda de um outro cliente para voltar a trabalhar no teu que já estava aprovado daquela maneira. E isso gera um custo. E às vezes o cliente não entende, né, que existe um custo em cima disso, né? Mas a gente tem isso tudo em cláusula de contrato, né? Então, sempre insisto para o cliente, está aprovado dessa maneira, podemos dar sequência, de preferência por escrito, né? Às vezes o cliente fala, não, pode ser, assim, então me confirma só, dá um ok aqui, tipo, olhou tudo mesmo, tá tudo certo. Quer marcar mais uma reunião pra gente conversar sobre isso? Porque o retrabalho é muito chato. É chato pro cliente que vai ter que pagar e é chato pra gente que vai ter que cobrar. Eu não gosto também de cobrar. Não é legal. Já passei naquela fase, sabe? Eu quero já ir pra próxima. Um desgastinho, né? Tipo... então vamos ver. Parece lá, que a gente é mercenário, né? Mas não é, a gente é uma empresa. Sim, normal. Né? E se tem custo, tem que ser repassado. Sim. Né? Essa parte de avisar o cliente é chato, né? Porque, tipo, por mais que a Explique tem contrato e tudo, eventualmente vai ter uma modificação grande, vai ter que cobrar e o cliente vai acabar tendo que entender, né? Por isso que quando a gente aprova, assim, eu sempre digo assim, a gente tem as fases do projeto. Aprovou o projeto, o estudo, que daí vai para a parte de finalização, né, de toda essa parte 3D que o cliente vai conseguir ver, a gente vai fazer as pranchas de executivo. Depois que a gente iniciou fazer prancha de executivo, a gente não volta mais. Mas puxa, o cliente comprou um forno de outra medida, mudou 10 centímetros. Ok, isso é alteração de compatibilização do projeto. Normal. Agora... mas agora eu tava pensando que veio sempre aqui um amigo, né, que vai... eu quero ripado no teto, eu quero... Pensando bem, eu quero colocar a porta onde não tinha porta, né, em closet. Você já viu um projeto de um closet, com certeza, né? Então, o closet, ele tem duas possibilidades, ser aberto ou fechado. E isso foi uma questão que aconteceu no escritório um tempo atrás. A cliente queria muito chegar nos orçamentos, e eu falei, para você chegar nos orçamentos, a gente precisa aprovar o projeto. Sempre o closet fechado. Um closet enorme, assim. Então tá bom, eu quero, desde o começo, desde o briefing inicial, quero meu closet sempre fechado, só uma porta na entrada e dentro tudo aberto. Então tá bom. E assim, as alterações eram uma prateleira aqui, um cabideiro ali, beleza. Chegou uma fase que a gente já tinha terminado tudo e passado assim uns 2 meses, ela... Sabe o que eu tava pensando? Eu vou querer fechar todo o closet, por porta, tudo dentro. Puxa, mas é que... a gente vai ter que readequar, então, algumas coisas no projeto. Porque daí não abre gaveta, a prateleira não abre, nada funciona dentro do closet. As profundidades, tem que mexer no quarto inteiro, porque é outras profundidades. E ela ficou muito brava, assim, que a gente ia cobrar pra fazer esse retrabalho, né? Daí eu falei, olha... né, volta aqui na nossa conversa no dia tal, que eu sempre deixo muito claro, estamos dando essa etapa como entregue, está tudo ok, nananana. Então, assim, a gente tem que ter essa maleabilidade, assim. Mas esse projeto, quando um cliente, assim, que a gente percebe, assim, que o cliente, puxa, era uma coisa que não tinha ficado clara, então a gente até altera, mas esse projeto já tinha sido alterado 18 vezes. Então, daí no escritório, ninguém, sabe, se dispôs a fazer esse trabalho. Daí... É bom senso, né? Tipo, é bom senso. O cliente também, na maior parte das vezes, ele vai entender quando tá fora do negócio dele, né? Pô, eu tô fazendo uma casa, quero...
Eu pensei bem, acho que vou querer um segundo piso. Opa, calma. Exatamente. Vamos, né? Sabe que vai ter uma alteração. E é que nem você falou, a maior parte dos clientes torcer pro cliente vir já nessa vibe, entendendo que existe uma modificação e que vai ter um custo e tal. E segue o jogo, né? Pra não gerar nenhum conflito. E respeitar você como profissional, né? Porque por mais que a gente seja, assim, né, comunicativo e tenha essa abertura com o cliente tem o celular da gente, manda mensagem. Se for no final de semana, eu não tenho problema nenhum com responder, sabe? Se for alguma coisa que eu só posso responder na segunda porque eu não tenho as informações, eu não vou responder na hora pra não me comprometer. O que eu vou falar? Olha, na segunda-feira eu te respondo porque eu não tenho essas informações aqui, ok? Eu sou um ser humano normal que não ando com um computador embaixo do braço. Normal. E os clientes aceitam... Como assim? Ai, gente, você sério. Não trouxe computador vou comprar, pra cá? Vou comprar um aqui, vou ficar 24 horas com ele colar. Deus o livre. E às vezes a gente até tem a informação na cabeça, mas eu não vou passar um negócio na cabeça, porque vai que, né, minha cabeça já não anda muito Aí se compromete, né? Então, assim, eu não tenho problema com responder aos clientes, a gente dá essa abertura e a gente vira muito amigo dos clientes, assim, no sentido do cliente poder falar alguma coisa, contar alguma situação, né, que tenha a ver com o processo que a gente tá passando ali de projeto. Mas, tem clientes que acabam achando que como você dá essa abertura, você perde um pouco esse profissionalismo, né? Então você ele fala pra você o que ele pensa, assim, de uma maneira não respeitosa, talvez. De qualquer jeito. Mas hoje já é uma coisa que não acontece mais, né? Hoje, assim, eu já cheguei num ponto da minha profissão que eu consigo gerir super bem isso, né? E colocar um limite também, se eu perceber ali que estão acontecendo algumas coisas de uma maneira que não foi o acordado. Tá indo né? além do que tá esperando. Não, e isso é legal porque isso só consegue acumular com experiência, né? Tipo, porque no começo da tua trajetória ali, com o teu escritório, certeza que você deve ter engolido muita coisa, deixado... Cliente exigindo final de semana, você vai lá e faz final de semana. Cliente te ligando do Paraguai porque foi comprar iluminação e daí tá no Paraguai no domingo. Querido, mas é domingo, eu não sei. Mas quantas eu tenho que comprar aqui? Puxa, tá lá no projeto, né? É só contar ali. Então, assim, coisas que acontecem que eu fico pensando assim, se esse cliente, ele também age assim com o médico dele, entendeu? Com os outros profissionais também que fazem parte da vida dele ali, ou é só conosco. Por quê? Porque houve uma falha também da nossa comunicação de dar essa abertura, né? Então, mas a maioria, parte boa assim, que não vai diminuindo a quantidade. A maioria das pessoas são pessoas super legais, super gente como a gente, sabe? Pessoas que têm respeito, né? Aquele cliente que fala assim, não, se a Priscila não disser que tá de acordo, eu não compro, né? Então, assim, às vezes... Se ela não respondeu, deve estar ocupada. Se ela não respondeu agora, daqui a pouco ela não responde, porque as pessoas sabem que eu respondo na hora. Que nem eu tô aqui agora, meu celular vai ficar ali um tempinho, quando eu sair vai ter 1 milhão de coisas, eu vou sentar no meu carro, vou ficar meia hora ali respondendo item por item, sabe? Por quê? Porque eu gostaria de ser atendido assim. E tem uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, eu falo assim, como que você, né, tem tanta paciência às vezes, né, com os clientes? Eu falo assim, eu gostaria de ser tratado dessa maneira, e se minha mãe estivesse fazendo, eu gostaria que tratassem a minha mãe dessa maneira. Então eu trato sempre um cliente como eu gostaria que alguém tratasse a minha mãe. Né? Eu sempre levo isso. Puxa, se minha mãe fosse fazer isso e alguém respondesse ela dessa maneira, eu ficaria ofendida, entende? Então eu busco ter esse carinho, esse respeito. Às vezes eu posso não estar num bom dia, mas aquela pessoa não tem nada a ver com isso. Né? Então eu vou respirar, contar até 10. O contrário é verdade também, né? O contrário também. Né? Então eu também tenho que pensar que às vezes aquela pessoa não tá num bom dia, eu não vou entrar na energia dela. Sim, né? Mas geralmente assim a gente tem tido uma estabilidade muito boa assim, na condução dos projetos. Isso é muito legal, né? Porque tipo, no começo todo mundo sofre pra caramba com isso e tal. E vai passando o tempo, você vai se adequando. Se você é aquela pessoa que... Não, eu faço questão de final de semana, se o cliente me mandar, mesmo que eu não esteja perto, eu vou lá pro computador, eu vejo. Se você é essa pessoa, tá tudo certo, né? Cada um trabalha da forma que acha melhor e tal. Não tem certo e errado, né? Claro. E você vai atraindo clientes e parceiros e fornecedores e amigos, enfim, que tem a mesma vibe. Mesmo perfil, né? Dificilmente você vai ter na tua lista de contatos ou contatos frequentes gente que são totalmente diferentes, né? Com certeza. Não, tem aquele que é o pessimista da jogada. Não, tem aquele que é super gente boa, tem o festeiro e tem, tipo, no círculo
acaba sendo as pessoas com o mesmo intuito, a mesma... Porque quando a indicação vem pra você, ela já vem dentro de um perfil que já foi pré-aprovado por alguém, né? Então você não vai indicar pra Ana uma pessoa que você acha que não tem muito a ver com ela, né? Tipo, não vai dar certo nunca, vou indicar. Não, você não vai indicar. Né? Então você vai indicar, não, eu vou indicar alguém que eu sei que ela vai gostar e que vai dar tudo certo. Então essa pré-aprovação, assim, de quem tá indicando é muito legal. Porque aquele cliente que vem por indicação, geralmente é um cliente fechado, né? A gente trabalha muito pra algumas construtoras também, assim, que o pessoal de dentro da construtora conhece muito nossa agilidade de entrega de projeto. Então essa compatibilização de projetos em fase de implantação lá na obra a gente faz bastante, sabe? Isso é bem legal. E daí você pega um prédio, você acaba pegando metade do prédio. Tem alguns trabalhos que a gente tá fazendo agora que são assim. Então, tem um prédio lá de uma construtora X que a gente tá fazendo 6 apartamentos. Caramba! E nenhum é igual ao outro. Então, a gente pegou pra fazer a compatibilização de pontos e daí já tá desenvolvendo o projeto como um todo. Então, se você pegar, assim, um projeto, não tem nada a ver com o outro. Não parece nem que é no mesmo prédio, Nossa, nem a mesma planta. É difícil isso, hein? Mas é que é a informação que o cliente traz. Tem essa. Então, assim, a planta é a mesma, mas a essência daquele cliente não tem nada a ver com a outra. E não dá uma vontadinha, assim, de copiar? Tipo, fazer eu não digo nem de copiar. Mas, tipo, não, esse cliente colocou... Nossa, fica tão bonito aquele ripado ali, ó, um móvel desse jeito. Vamos sugerir aqui. É porque é muito... Imagine, 6 difícil, apartamentos, a planta super parecida. É muito difícil de fazer. É difícil, chega uma hora que os materiais já não, né? E os revestimentos são os mesmos, né? Então, assim, muda muito pouco. Tipo, a consultora dá lá 3 opções. Mas dentro daquelas 3 opções, geralmente, os clientes acabam gostando sempre da mesma. Então, assim, você tem ali uma planta igual, com algumas possibilidades de alteração, mas com os mesmos revestimentos e tem que ficar com uma cara completamente diferente. E fica. Então, assim, quando a gente vai apresentar algum projeto, a gente mostra, olha, esse aqui é o projeto do teu vizinho, que é o apartamento tal, nananã. E o cliente fala assim, nossa, mas não parece, né? E daí, nisso, você já vai pegando o que ele gostou. Só pela reação do cliente, ele já olha e fala, nossa, que bonito que foi. Esse aqui, fala, um pouquinho escuro. Então, você já sabe ali, poxa, esse aqui, eu já vou caminhar pra cá. Né? Então, a gente já vai tomando nota de tudo isso. E o corpo fala, né? Às vezes a pessoa, ela não te dá essa resposta, mas o corpo dá. Então você percebe, assim, só na maneira da pessoa se comportar. Ali. E até online, apresentação online. Tem um cliente dessa construtora que a gente tá fazendo, que ele não é nem daqui, eu não conheço ele pessoalmente. E a gente tá fazendo o apartamento todo dele. E assim, eu pareço que eu super conheço ele. Parece, assim, que ele é meu amigo de longa data. Ele é família, eu não conheço, eu nunca vi a esposa dele. Mas aqui dentro do projeto eu conheço eles. Eu sei tudo deles. E a Maria tá bem? Já passou a tosse lá? Não, mas é legal tipo isso, né? E, tipo, é isso que mostra que talvez, tipo, a gente tá sendo inundado pela inteligência artificial, essas coisas assim. E a arquitetura, design interiores, assim, essa essência é muito complexo de ser rapidamente substituído, né? Porque se você tem 6 apartamentos no mesmo prédio, com o mesmo layout, e você consegue fazer 6 projetos diferentes baseados nas informações do cliente... Tipo, é muito difícil disso mudar, né? Porque é a essência do cliente. Você pode sugerir coisas totalmente diferentes para os 6. Pode ser que os ambientes sejam os mesmos. A cozinha é a cozinha, a sala é a sala. Exato. Mas um vai ter 5 filhos, o outro tem 14 gatos. Um é solteiro, o outro é solteiro. Então, muda muito, né? E pescar isso é muito legal. Então, assim... Como, né, eu já tenho bastante tempo de experiência, trabalhei na área comercial também muito tempo, porque o comercial também tem muito disso, né? O cliente te deixa uma vírgula ali que ele coloca, você já sabe. Se você perdeu, sim, não, nunca, né? Ou você já sabe como ir naquela negociação. Então, quando a gente vai analisar esse briefing aí, essas informações que a gente pesca são muito importantes. Muito importantes. Porque e essas que vai ser o que vai chamar atenção pra caramba do cliente. Que ele vai olhar e falar assim, mas como que você sabia? Você me falou. Eu sou a Priscila. Como que eu falei? Quando você me falou isso, eu tracei um perfil que você gosta disso. Eles falam, meu Deus, mas meu Deus, eu nem percebi que eu falei isso. Eu falei, pois é. Né? Mas isso a gente vai... E às vezes lá no escritório, né? As meninas, assim, então... A Bi, que trabalha lá comigo, às vezes ela traz um negócio, assim, super redondinho, né? Um estudo ali dentro do que a gente conversou, mas vem um negócio que a gente fala assim, não vai dar certo. Porque isso, daí ela fala, mas como que você sabe? Eu falei, porque quando ele me falou tal coisa, eu já tracei esse perfil de que isso aqui não vai funcionar pra ele. Então, assim, quem faz estágio no escritório, quem trabalha comigo também
começa a perceber bastante disso. Já sai com uma bagajona, já. E o nosso projeto nunca é igual um ao outro, sabe? Nunca, mas qual é o estilo? Gente, não tem estilo. A gente trabalha dentro do estilo do cliente. A gente trabalha projeto da vida real. Né? Nosso projeto, ele é para atingir o objetivo daquele cliente, né? O objetivo é ser lindo, ele vai ser lindo. O objetivo é ser lindo, funcional e quero tirar foto instagramável, que eu quero aparecer pros meus amigos. Vai ter isso também. E tem isso. Eu tive um cliente que é meu clientão também, assim, que ele chegou e falou assim, ele alugou uma casa maravilhosa, que eu falei assim, por que você não compra uma casa? Ele falou assim, não, porque agora eu vou alugar e a gente vai deixar ela tudo maravilhosa. Eu falei, mas vai gastar uma grana. Daí ele falou, não tem problema, eu vou gastar, porque eu quero que meus amigos venham aqui e eu quero que eles olhem e falem assim, nossa, que casa mais linda. Então assim, toda vez que a gente ia pôr alguma coisa, especificar alguma coisa, eu falava assim, isso tem cara de que casa mais linda? Então assim, a gente, sabe, vai trazendo essas frases, assim, são coisas que a gente nunca esquece. Não, são premissas, né? Porque esse é o projeto que casa mais linda. Todo projeto que a gente faz pra esse cliente, eu sei que ele tem que ter esse, né, porque os outros também vão ver, se eles vão gostar e vão aprovar. Precisa ter também essa aprovação dos amigos, da família. Então, isso é um ponto importante pra esse cliente. A gente vai insistir sempre nisso. Não, isso é muito legal, porque todo projeto vai ter, às vezes, uma premissa. Isso é propósito até de escritório, né? Tipo, a forma que você trabalha ou que você cultiva a galera lá pra uma cultura específica, forma de trabalho. E quando você pega um projeto que o cliente... Às vezes o cliente é super detalhista, então talvez você tenha que mostrar muito mais detalhes pra ele do que daquele que, tipo... Não, me mostra uma fotinha ou outra, eu dou o ok que tá aprovado, né? Se você não sabe lidar com o cliente, você pode ele ter contratado você, mas você não vai ganhar ele... Exatamente, pra porque frente. Tem o cliente que ele é extremamente técnico, né? Então tem clientes que já chegam para nós com o script pronto, né? E ele já tem a lista dos eletros, ele já viu que esse eletro precisa de 5 centímetros do lado, 10 atrás, e você fica assim, nossa gente, tipo, a pessoa já estudou os manuais, a já gente oferece um estágio pra ele já, né? Não, e assim, agora você imagina se chegar lá e não tiver esses 5 centímetros, né? A responsabilidade é nossa. Então a gente busca fazer um projeto extremamente detalhado. O projeto que a gente apresenta, eu sempre digo assim, qualquer pessoa, por menos competente que ela seja, ela executa esse projeto. Porque todas as informações estão ali. Então, às vezes, liga lá um marceneiro de uma cliente X. Eu tô aqui com um projeto teu e eu não tô achando aqui onde tá tal coisa. Eu falo, não acredito que a gente esqueceu. Você não procurou. Daí eu falei, você olhou bem direitinho? Eu vou desligar o telefone, assim, né? Tipo, você tem 5 minutos pra procurar. Eles não olham, né? Às vezes pega a folha assim. Daí você olha e fala assim, dá uma olhadinha na prancha 4, na figura que tem ali do lado esquerdo, embaixo, na linha de chamada, terceira linha. Tá aqui de novo. Eu falei assim, não, então, ó, sempre quando você for me ligar, assim, dá bem procuradinho, porque senão aqui, ó, eu fico bravo com o pessoal aqui no escritório. Não, já macetei um monte aqui já, a galera já começou a ficar preocupada. Não, porque quando eu falo assim, não tem, né, as pessoas já tipo, como quem assim? foi você? Ixi, quem que desenhou? Começa a briga interna. Então assim, mas não que não vai faltar um dia, vai acontecer, entendeu? Porque a gente é ser humano. Sim, normal. Vai faltar uma informação, às vezes não tinha relevância naquele momento e a gente só conversou e não tá ali inserida. Mas eu acho que assim, quanto mais informação tiver no projeto, menos recall a gente vai ter. Menos a gente vai ter que ficar atendendo o telefone, explicando, indo na marcenaria. Então, e uma das coisas que quem faz o escritório 100% sou eu, é acompanhamento de execução. Porque a gente tem projeto, planilha orçamentária e acompanhamento de execução. São serviços separados. Então, claro, a gente só faz acompanhamento e planilha do projeto nosso. Sim, né? Mas assim, o projeto, o cliente pode chegar aqui nessa etapa final do projeto. Obrigado, Pri, legal, vou tocar daqui pra frente. Pri, vou fazer o restante. Então, a gente vai fazer a planilha orçamentária. Isso dá um trabalho. Imagina. Antes, isso entrava já em acompanhamento. Não entra mais. Então, é separado. Planilha orçamentária. Vai ter lá tudo. Cada vírgula que vai ter na casa do cliente vai estar ali. E vai chegar no custo desse projeto executado. Chegando no custo desse projeto executado, o cliente vai fazer o planejamento financeiro dele e vai nos passar. Vou iniciar, então, mês tal. Aí a gente vai fazer cronograma de obra dentro do que ele já aprovou ali. Vai comprar todos os materiais e vai fazer esse acompanhamento. Então, isso quem faz sou eu. Planilha orçamentária não, né? Eu divido com a equipe. Mas o acompanhamento sou eu.
Então, daí é aquele negócio, tem que ir todo dia na obra. Por isso que eu chego com a calça suja, né, gente? Viu? Não precisou nem eu falar, ela mesmo se entregou, ó. A gente vai lá, né? A gente fala assim, bom, tem aqui em alguns lugares antes, daí chega, né? Pra conversar aqui com o pessoal de calça suja, mas tudo bem. Não aparece a calça. E você desenvolveu esses métodos, alguma coisa assim? Porque você falou que não trabalhou em escritórios antes. E, tipo, da forma que você tá falando, você tem um processo super bem definido já e tal, que é como funciona muito bem pra vocês. Você implementou isso? Eu fui implementando conforme eu ia sentindo a necessidade. Sabe aquele negócio de você achar que você cobrou bem e de repente quando chega no final você fala assim, gente, paguei pra trabalhar, né? Porque você fica ali muito tempo trabalhando numa execução, por exemplo. Então hoje, assim, fazemos o projeto, eu te entreguei. O outro serviço é pago, o outro serviço é pago. Você contrata o que você quiser. Dentro disso eu tenho prazo, eu tenho 30 dias pra te entregar os orçamentos e a partir do momento que você iniciar a obra, você tem 6 meses pra concluir. Dentro desses 6 meses eu vou fazer tantas visitas, eu vou te passar uma lista do que eu fiz. Né? Ah, mas eu vou demorar 1 ano. Puxa, vamos rever. Né? Porque, gente, eu não estou no escritório, estou deixando de criar lá, atender um outro cliente que está pagando aquele projeto, para estar na obra resolvendo um problema que muitas vezes nem é meu. Né? Que às vezes é um problema que o empreiteiro ali poderia estar resolvendo. O fornecedor terceiro que não foi você que... que eu nem sei quem não faz ideia, está resolver o pepino dos outros. Então, assim, a gente tem que saber que macaco carregar também. Né? Então, tinha uma época, assim, e a gente volta daí sobre falar, assim, quando a gente se forma, tal. Então antes eu carregava argamassa no meu carro, sabe? Ah, faltou rejunte, o empreiteiro ligava pra mim, faltou rejunte. É que eu não sou o Balarote, entendeu? Deixa eu ver se eu tenho no meu carro, né? Não tenho. Não, daí chega uma hora que você tá, assim, fazendo, né, Uber de produto de obra. Então, hoje a gente já tem muito claro, assim, ó, o responsável pela obra é o empreiteiro. A gente especifica o produto e o responsável pela entrega é o lojista. Então, assim, faltou. Eu posso ligar lá na loja e falar assim, olha, faltou tal coisa do cliente tal. Entrega lá pra mim, por favor. Só vou mandar pro cliente depois, né? Ó, tá aqui a notinha disso, paguei, a gente acerta depois. Ou como for a maneira mais ágil. Mas assim, saber que cada um no seu quadrado. Sim. Não, e isso que é legal, você poder ter, tipo, um empreiteiro que trabalha contigo há um tempão. Porque contratou, se larga ele lá e ó, acabou. Não, e tá ele é maravilhoso. Seguro. Maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, uma pessoa que você pode pôr dentro da casa do cliente. Porque eu já tive problemas de mão de obra. Ah, mas isso é... Não, eu já tive uma vez um pintor que não era, né, claro, dessa equipe, era de uma outra equipe, que tomou um uísque do cliente, gente. Sério? Tipo, e não foi o uísque de 100 reais. Mas ele repartiu, pelo menos? Ou... Ah, não, você não tava junto água depois, daí o uísque que era marrom ficou assim meio... Sério? Caramba, e como é que descobriram? Tinha câmera. Meu Deus do céu. E daí ele falou que não foi ele. Caramba. Mas tudo bem, esse pintor foi o mesmo que um dia eu desci a escada e vi ele se agarrando com a mãe da cliente do lavanderia. Sério? Isso foi a coisa mais horrível. Caramba, isso é o que eu acho que eu mais gosto da profissão. Ouvir as histórias. Meu Deus, gente, sério, essa obra foi... Meu Deus, essa caramba. obra foi caótica, meu Deus do céu. É o bom que você faz muito tempo já. Você passa literalmente por tudo, né? Tipo, caramba, o pedreiro não, mas tem coisas que a gente Garanhão... passa que a gente não precisava passar. Nossa, caramba. Situação. Então, assim, hoje quando o cliente fala assim, ah, mas é que eu tenho lá o seu João que vai fazer pra mim, eu falo assim, não tem problema nenhum. Só que assim, eu vou... Você confia no seu João primeiro? Né, se ele é da tua confiança, ótimo. E às vezes, na maioria das vezes, as pessoas são boas, essas pessoas indicadas. A gente já descobriu excelentes profissionais por indicação do cliente. Né? Não quer dizer que é ruim. Não, mas é que você tá colocando o teu. não sei, eu vou pagar, né? Entendeu? Então, assim, só cuida da tua mãe lá. A tua mãe, assim, bonitona, cuidado. Não deixou ela dando bombeira, não. Deu mole o pintor. Não, e o pintor era bem bonitinho. Ai, meu Deus do céu. Gente, foi horrível. Nossa, imagina a fofoca que virou isso depois. Não, gente, eu fui super discreta, né? Nunca. Mas eu saí assim, tipo, não, quero desejar. Não pode ter acontecido só que isso o pior, comigo. O marido da mãe lá, o pai, estava na sala. Caramba! Essa história só piora. Isso é história pra... Tem que ser fora do podcast. Quando acabar, a gente fecha as câmeras aqui, depois a Priscila me conta os detalhes. Não, porque essa obra tem muita coisa. E depois eu não posso nem falar o ano, né? Porque senão as pessoas falam, será que foi a minha mãe? Ixi, imagina! Mãe,
Mãe, a senhora conhece um pintor aí? Mãe, o que a senhora acha do pintor da Priscila? Nossa, só que bonito esse homem aqui, a senhora conhece? Deus o livre, né? A mulher não falar. Nossa, isso daí a gente teve que conversar com o empreiteiro, que era o chefe, né? E pedir pra ele, assim, ó, você pega o bonitinho lá, arruma outra profissão pra ele aqui. Eu já ia falar uma bobagem. Eu também quase falei uma bobagem, mas vou deixar quieto. Entendeu, né? Você olhando no benzinho aqui, né? Então... Mas aí ele teve que ser desligado. Acontecem nas obras, né? Isso, e aqui a gente tava falando de fornecedor, por exemplo, que não quer dizer que é ruim o fornecedor que o cliente vai indicar, mas quando não tem o teu aval, você já não trabalhou com a pessoa, não sabe muito bem como é que é difícil você poder cobrar a pessoa. Não, também, até porque você não sabe se aquilo que ele tá entregando tá ruim, ou pra ele, dentro do que ele tá acostumado a fazer, é o melhor que ele pode fazer. Né? Então, às vezes, assim, as pessoas comparam só custo, né? Mas você vai ver ali, o trabalho de um não compara com o outro, né? Gente, isso em tudo, né? Em todas as áreas, né? Eu gosto muito de usar a medicina, assim, né? E uma das coisas que a gente também falava muito na confraria, lá no início da confraria, assim, por que a nossa profissão era tão desunida? E a gente mudou bastante isso no mercado aqui em Curitiba. Nossa, hoje eu acho, caramba, muito, os mais a confraria unidos... ajudou demais nesse sentido, assim, porque a gente foi plantando isso na cabeça dessa geração um pouco mais nova, né, que juntos a gente é mais forte, né, então, você já vê um médico falando mal do outro, você não vê. Eles podem se quebrar lá dentro. Mas, assim, publicamente, um médico nunca acusa o outro, um médico nunca fala do trabalho do outro, sabe? É uma coisa muito, assim, que as pessoas se protegem, né? Então, por que no nosso mercado isso não seria dessa maneira, sabe? Então, você viu que a gente já mudou completamente, né? A vertente do que estávamos falando foi pra outra. Então, assim, a gente passou a acreditar mais nisso, né? Não, mas isso é legal, porque eu acho que fortalece, né? Porque muito. Se você tiver inimizades, você vai chegar pra um cliente e vai falar, não, eu tô com orçamento de outra, ela falou que o teu preço tá muito acima. Não, calma, né? Tipo, você tá prostituindo a profissão. Exatamente. Cada um tem seu preço, enfim, pode ser que seja mais alto, pode ser que o teu custo fixo seja mais alto, pode ser que você tenha mais tempo de experiência, pode ser que você tenha um método pra entregar melhor pro cliente, prazo. Enfim, um prazo, N motivos. Então é só, tipo, tá mais caro? Ah, então, beleza. Aí você não consegue, então vamos pra próxima. Eu só quero o que é meu. Eu sempre digo assim, o universo vai me dar exatamente o que é pra ser meu. O que não é pra ser meu, ele vai tirar. E eu fico feliz também com a pessoa que vai ter aquilo, sabe? Eu não sofro pelo leite derramado. Eu tô sempre indo, né? Só pra frente, é pra frente, é pra frente. Ah, esse aqui eu perdi. A gente perde poucos, mas perde às vezes. Porque a pessoa... Não dá pra ganhar todos. Né? Às vezes o custo não chega, né? Mas... tem N custos no mercado. Eu sempre digo assim, talvez eu não tô aqui, mas não tô aqui, não sei, nem sei onde eu tô, entendeu? Mas eu só quero aquele cliente que quer fazer um negócio com a gente, né? E no mercado, assim, a gente se ajuda tanto hoje que quando eu vou fazer um projeto que eu vejo, assim, que é um projeto muito grande, tudo, eu somo com outros profissionais, né? Então eu trago sempre a Larissa, que trabalha nos projetos comigo, que é minha, não sei, a Lari já veio aqui, a Larissa Rocha já. A Lari é minha amigona. Ah, ela já veio aqui mesmo, faz tempo ela já. Tem um apelido aí que talvez seja melhor não falar. Ela mesmo falou, é Chicotinho, né? Ela é Chicotinho. E eu gosto da Lari, que ela tem muito essa pegada minha de ser exigente, assim. Só que eu tenho fama, mas ela é muito mais brava do que eu. E ela é muito competente, então eu trago a Lari pra somar também. Então, puxa, já vamos fazer um projeto de cozinha, né, industrial. A gente faz toda uma consultoria com a Cláudia Sovezors, que não sei se a Cláudia já veio aqui também, maravilhosa, trabalha a cozinha. Então, aliás, é uma pessoa incrível pra vir aqui. Adoro a Cláudia. E a gente traz essas pessoas, né? A Anne mesmo, iluminação. Puxa, né? Se eu tiver alguma coisa que eu percebo que é muito específica, eu sei que ela é uma pessoa incrível pra conversar. Não, isso só agrega, né? Porque, tipo, o cliente, ele tá contratando vamos dizer assim, tá contratando você. Mas tá vindo com uma bagagem gigante de parceiros que vão complementar o projeto pra chegar numa excelência ali, né? Claro, porque isso não tem como ser bom em tudo, sabe? E cada um tem uma área de especialização. Não, né? e você, assim, tem aquele ditado de, tipo, quanto mais você ajuda ou quanto mais você divulga um conhecimento que você tem, mais você aprende com e certeza. Se especializa naquilo. Então, pô, tem alguém que não sabe como fazer um detalhamento de tal tipo de coisa. Não custa nada, saca o tempo livre, você tá disposta, você vai ajudar, só vai acumular experiência, gratidão, com certeza. Né, laços e todo mundo fica feliz. E isso foi uma das coisas que a confraria fez, que foi justamente fazer com que as pessoas começassem a ter mais bagagem, com mais treinamentos, né? Então você via assim que as pessoas saíam muito cruas da faculdade, né? Às vezes você tinha lá alguém que estava se formando no teu estágio, fazia absolutamente nada. E a pessoa não tinha noção nenhuma de mercado. Tipo, essa pessoa vai fazer o quê? Vai alugar uma salinha, vai ficar esperando o cliente chegar ali? Então, assim, essa pessoa começar a se inserir, mas com, sabe, pés mais firmes, assim. Ah, mas por que vocês estão fazendo isso para ajudar
Porque melhora o mercado como um todo, pra todo mundo. Sobe o nível, né? Claro, Sobe, eleva. É mais especializado Exato. e tal. É por isso que, tipo, às vezes a gente tem a loja de carro. Não, mecânico, sei lá. Putz, mecânico é complicado. Tudo vai passar perna. Não. Ixi, Milão, pra arrumar o carro, certeza que tem um que é 500. Se fosse uma classe unida, um pessoal unido, não, beleza. Se eu posso ir em qualquer um que eu tenha tranquilidade. Então isso é bom que vai fortalecendo. Quando um cliente entra em contato, ele já quebra um pouco esse paradigma de tipo, não, mas eu já trabalhei com a Priscila, falei o budget pra ela e ela orçou em cima do budget. Então por que eu não vou confiar nos outros arquitetos? Porque pode ser, isso é ruim, né? Porque quando cria um negócio ruim no mercado, espalha de um jeito, tipo, vai ter pólvora. um ou outro arquiteto, um designer que ele vai extrapolar. Vai ter, mas sei lá, às vezes é da índole dele, ou às vezes ele não deixou claro pro cliente que não dava. Não teve comunicação. E só quis provar que ficaria mais caro, mas a essência é que se ele falou 50, vai gastar 50. Então, ninguém quando todo mundo se ajuda, ninguém gosta. Ninguém gosta. E é muito legal. Isso. É muito legal mostrar pro cliente que, ó, você falou, tá aqui, do jeito que a gente tinha combinado e exato. Ponto. E muitas vezes, quando estoura o budget, a culpa é do cliente. Porque o cliente chega lá e ele fica emocionado. Olha o que eu comprei. Ai, mas é que eu amei esse fogão aqui que custa 50 mil. Puxa, mas a gente não ia gastar 50 mil pra fazer a cozinha toda? Ai, mas é que é uma vez na vida que eu vou comprar esse fogão, né? Porque ele tem garantia vitalícia. Fogão é uma vez só, né? É igual casamento, você casa uma vez. Assim, poxa, mas daí a gente vai... Hoje eu tive uma cliente que a gente vai fazer a área externa toda dela, então tá em fase de orçamento. Ela já comprou as panelas do fogão dela, de fogão a lenha. Maravilhosas, né? Daí eu falei assim, tá, mas onde é que você vai guardar por 6 meses essa panela? Porque eu já achei que ela tá um pouco ansiosa. Dela, não, é que eu já tô visualizando. Eu falei, não, tá bom, mas guarde bem guardado, que você vai demorar pra usar. Visualize só com o olho, mas calma. Né? Então, assim, umas coisas, assim, mas a gente tem que... A gente passa a viver o sonho do cliente também, sabe? Então, você entra naquele universo e depois você vê tudo, e aquela alegria, e as pessoas chegarem e falarem assim, puxa, eu nunca imaginei que eu poderia... Né, ter acesso a tudo isso que vocês nos proporcionaram. Tipo, a pessoa só pagou, né? Ela só vê assim, eu só paguei e não me incomodei com nada. Não, mas é isso que deixa, talvez, a parte mais leve da profissão, né? Porque, tipo, é complexo, você tem que lidar com muita gente, você tem que resolver muito pepino e tal, mas se você gosta de fazer isso, deixa o negócio um pouco mais leve, né? Porque deve ser péssimo, eu não sei dizer isso, mas deve ser péssimo trabalhar com um negócio que você odeia. Ah, não, né? Tipo, tem como, né? É porque eu realmente necessito. Putz, deve ser muito complicado, triste, né? Porque, nossa, imagine. Por isso que eu digo assim, o projeto que ele tá dentro da mesma energia boa que a gente tem, ele é muito legal. Porque acontece, às vezes, de ter uma coisa que você tá fazendo que você fala assim, ai, não vejo a hora de terminar. É pouco, vamos falar assim, 2%, 3%. Mas aquele projeto que você tá indo, que você, sabe, se você faz com amor, com paixão e... dá tudo certo. No final, você parece que nem passou por aquele processo. Só vê tudo pronto e fala assim, nossa, gente, que ficou bonito mesmo. Sabe? Então, isso é muito legal. Sim. Mas tem que ser leve, o processo tem que ser leve. Sim, e não é negligenciar, falar que não vai dar dor de cabeça. Claro que não vai. Não, é só a forma que você lida com aquilo. Exato. Né? Vai ter um pepininho aqui, o cara vai estar doente, vai ficar uma semana sem ir, tá? Vai acontecer essas situações. Só que a forma como você lida... Gente, e olha, a gente aprendeu muito com a pandemia. As coisas tinham um prazo, de repente elas não tinham mais prazo. Né? Então, o negócio era pra daqui uma semana e de repente, puxa, virou pra daqui 6 meses. Se der. E daí agora as crianças estão em casa e não dá pra trabalhar e não pode sair de casa. Tá, e tudo bem. Deu tudo certo, né? Tirando as coisas ruins que aconteceram, mas assim, esse tipo de coisa, deu tudo certo. Então, assim, quando eu sempre brinco lá no escritório, assim, que tem uma emergência e falo assim, gente, mas eu não sou intensivista, eu não trabalho no SAMU e eu não sou bombeira. A gente vai resolver, mas a gente vai resolver do jeito que tem que ser feito, não é assim na loucurada, né? Não, vamos fazer, o que tem que fazer pra resolver? Tem que ligar pra não sei quem, falar com não sei quem, né? Pronto, vamos resolver assim. Não sei que esteja se afogando, daí você vai lá e corre, mas senão tudo tem um tempinho pra resolver. E dependendo de onde estiver se afogando ainda, porque se tiver risco de eu pular e me afogar junto, eu não... Aí deixa quieto, né? Quem mandou não aprender a nadar, né? Mas, Priscila, muito obrigado pelo teu tempo aqui. Eu que agradeço, adorei. Depois eu só preciso pegar contigo o telefone do pintor, porque eu acho que vai ter gente que vai se interessar aí. Quem quiser o telefone do pintor também, pode comentar aí que a gente vai dar um jeito de arranjar. Ou da mãe do cliente. Ou vamos deixar aí. Mas muito obrigado mesmo por ter tirado esse tempo pra conversar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer. Basicamente é isso. Foi um prazer, adorei. Né? São muitos causos assim, que a gente tem
tem pra compartilhar. A gente vai ter que gravar outros só pra falar desses casos. Mas esses mais animadinhos eu posso contar, só que tem que ser offline. Pessoal, obrigado aí a quem acompanhou a gente até o final, então. Não vai ter o telefone do pintor, né? Não vai ter o telefone do pintor, mas fiquem acompanhando a gente aí nas redes sociais. Não esqueçam de seguir a gente, seguir o escritório da Pri lá também, pra acompanhar as novidades e ver os projetos dela. A gente fica por aqui então e até a próxima. Obrigada, gente.